No mundo do eterno retorno, cada gesto carrega o peso de uma responsabilidade insustentável. É isso que levava Nietzsche a dizer que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos. Mas será mesmo atroz o peso e bela a leveza? Se você pudesse escolher entre uma vida de peso e uma vida de leveza, o que você escolheria? Uma das coisas mais fortes do livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, é ir bem no âmago dessa questão. Porque às vezes a gente acha que não ter peso em nossas vidas seria o ideal a se alcançar, né? Uma vida sem preocupações. Mas será que o peso, né, esse fardo que lhe coloca assim na terra, que lhe esmaga, seria uma coisa necessariamente ruim? Porque quando a gente tem e sente esse peso, é porque aquilo é tão importante, aquilo nos atinge tanto, sabe? O sentimento vai ser tão mais forte do que você ter uma vida totalmente leve, que vai te fazer flutuar aí de poucas preocupações. Mas vai ter um ponto em que você vai olhar para trás na sua vida e vai ver se valeu a pena uma vida com pesos, uma vida puramente leve. Será que uma coisa anula a outra? Então aqui nós temos 4 personagens, basicamente, em que o Milan Kundera vai usar suas vidas para poder pensar sobre a existência e filosofar sobre o comportamento. E é incrível porque ele usa um pano de fundo político. Ele se passa em Praga, na Tchecoslováquia, quando eles estavam sendo invadidos pelos russos, ali no final da década de 60. Eu acho que se passa em 1968. O livro foi escrito pelo Milan Kundera em 1982, publicado em 1984, quando o autor já morava na França e já era cidadão francês. Por mais que essa tensão política esteja presente, né, essa opressão de pensamentos, pessoas sendo vigiadas, enfim, toda essa questão do comunismo, essas situações são vistas no livro inteiro, mas isso não é o principal. Não é um livro que vai falar sobre política. Ele vai usar esse pano de fundo para falar sobre os personagens, as decisões que os personagens tomaram e como isso impactou em suas vidas, claro, mas o principal, o que está ali em evidência, é justamente essas relações, sabe? As relações sentimentais. Esses 4 personagens estão, de certa forma, interligados totalmente, 3 deles totalmente. Um aparece um pouco depois, mas tem sua importância sim na história. Então temos aqui, acho que o foco mesmo no Thomas e na Teresa. Não sei se é Tomás, gente, eu li Thomas o livro inteiro. Então, o Thomas é um médico que sempre prezou por essa leveza. Ele não tinha amarras em sua vida, saía pulando de mulher em mulher, tipo aquele eterno Dom Juan, sabe, conquistador. E ele procurava nas mulheres, ele tinha essa necessidade de mulheres em descobrir e destrinchar ali este momento que pra ele era através do sexo. Então quando ele conhece a Teresa, é que isso vai mudar, porque a Teresa aparece como um peso, né, como essa coisa que vai prendê-lo de certa forma. E é interessante porque em determinados pontos parece ao personagem algo negativo, mas em outros ele precisa da Teresa como algo essencial. Então, a gente tem um relacionamento deles dois. A Teresa, por outro lado, era uma mulher com que veio de uma cidadezinha, com problemas na família, e ela tem este peso, ela já sente isso, e é muito passada através dos seus sonhos, né, terríveis. E esses sonhos são interessantes, assim, para filosofar justamente sobre os sentimentos dela em relação às coisas que a cercam, esse problema de mulheres do Thomas, que não deixa de ser mulherengo nunca. Ainda que ele tenha este amor pela Teresa, ele fala que as coisas não estão interligadas. Então existem esses relacionamentos conflituosos e a Sabine aparece aí como uma espécie de triângulo amoroso, mas é claro que não vai ser clichê a esse ponto. A Sabine é uma personagem bem peculiar, uma personagem interessantíssima. Nesse quesito psicológico, todos eles são. E a Sabine tem esse relacionamento com o Franz, e tem um capítulo do relacionamento deles dois extremamente interessante, em que o autor vai mostrar como diferentes vivências vão alterar a nossa forma de ver o mundo. Mesmo um casal, no seu cotidiano, pode ver determinadas coisas de formas completamente distintas de acordo com a sua vida, a sua existência, como aquilo o afetou ao longo, né, do crescimento. Então este capítulo específico em que o autor utiliza eles dois, a Sabina e o Franz, para mostrar isso, eu achei incrível. Porque realmente é basicamente isso, é como as pessoas nos afetam, como afetam o nosso comportamento, como nós por vezes, né, somos tão contraditórios até com o que nós sentimos, tomamos decisões diferentes. E o autor pensa sobre essas decisões. É basicamente um experimento da existência humana mesmo. Em determinado ponto fica bem isso mesmo, né? Porque ele usa a metalinguagem para falar sobre os próprios personagens, sobre o que os personagens significam para ele e sobre como eles surgiram. Então ele mesmo diz aqui, eu acabei abrindo exatamente na página, estou impressionada porque tem várias marcações,
Mas ele vai dizer o seguinte: como já disse, os personagens não nascem de um corpo materno como os seres vivos, mas de uma situação, uma frase, uma metáfora que contém em embrião uma possibilidade humana fundamental que o autor imagina não ter sido ainda descoberta ou sobre a qual nada de essencial ainda foi dito. Ele fala como se a vida fosse uma experiência que a gente não tem como, assim, voltar atrás. É um esboço, e mesmo no esboço, o esboço já é uma preparação para algo, e a vida não é uma preparação para algo, a vida já é o algo. Não tem como ficar testando situações para saber o que é melhor. Então ele fala como se os personagens dele fossem justamente isso. Ele diz que os personagens de meu romance são minhas próprias possibilidades que não foram realizadas. E eu achei essa ideia tão interessante, assim, de se pensar em testar com os personagens, sabe? Os personagens são um reflexo da vida e percorrem diferentes caminhos. São essas possibilidades, essas outras vidas que a gente não pode sair aí tentando experimentar, mas através da literatura isso é possível. O romance não é uma confissão do autor, mas uma exploração do que é a vida humana na armadilha que se tornou o mundo. A vida humana só acontece uma vez e não poderemos jamais verificar qual seria a boa ou a má decisão, porque em todas as situações só podemos decidir uma vez. Então existe essa ideia, existe a questão fundamental do peso e a leveza que vai bem no âmago do livro. Então ele usa esses pensadores, né? Ele mencionou Nietzsche, uma passagem que eu li, a primeira passagem que eu li para vocês. Ele menciona muito Parmênides, justamente para pensar sobre esses opostos. Seria o peso ou a leveza? Qual é o positivo e o negativo na coisa? Será que dá para saber se a leveza é algo positivo ou negativo? Então ele usa alguns extremos e como algumas coisas são atraídas e como os significados podem ser deturpados de acordo com a pessoa. Enfim, eu achei uma experiência incrível ler A Insustentável Leveza do Ser. Eu acho que se você pega este livro, assim, aberto a essa experiência de pensar e filosofar com o autor, será uma das melhores experiências de leitura. E não é à toa que ele é favorito de tanta gente. O livro ganhou também uma adaptação cinematográfica em 1988, no ano que eu nasci, e que é bem famosa. Eu não cheguei a assistir ainda, não sei se vou assistir, porque eu acho que a força desse livro é tamanha, assim, que não seria necessário, e eu fico até um pouco receosa com o que fizeram. E eu vi que o autor nunca mais autorizou nenhuma adaptação cinematográfica de seus livros, apenas e unicamente esta. Claro que existe aquela curiosidade, eu não descarto assistir um dia. É o tipo de livro que você deve ler com post-its e lápis ou canetas do lado, que a gente quer marcar o livro inteiro. Existe tanto a ser dito e pensado, eu apenas dei uma breve apresentação aqui. A edição está muito bonitinha, eu estava esperando por uma edição assim, porque estava esgotada, só tinha a edição de bolso. E Acompanhando as Letras fez um trabalho bem legal. E tem outros livros do Minuto Kundera nessa mesma edição. Eu tenho A Festa da Insignificância também. E é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo caso você tenha interesse em adquirir o livro. Lembrando que comprando através desse link você ajuda bastante o canal. E se você já leu A Insustentável Leveza do Ser ou tem interesse em ler, vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!